Meus queridos, Pai do Senhor Jesus a todos, hoje irei meditar mais um texto na Palavra de Deus, que você possa compartilhar este vídeo, porque eu creio que o tema é muito importante e que Deus vai nos dar o direcionamento correto. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu te apresento, Senhor, a leitura e a explicitação desta palavra, Senhor, que essa palavra ela possa ser conforme tu queres, conforme o teu Espírito Santo me direcione, Senhor, e que alcance mais e mais vidas, fale com cada um de uma forma diferente naquilo que necessitamos fazer conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo do 37 ao 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 ao 38, que nos diz assim a palavra de Deus: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Este texto, amém, né? Este texto, meus queridos, o autor aos Hebreus é uma carta, eu pessoalmente falando, ela é uma carta muito profunda, uma das que eu mais admiro, porque ela vai falar justamente do sacerdócio da lei, apontando para o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio eterno, perfeito e superior. Mas no capítulo 10, especificamente, nessa segunda parte, a partir do versículo 19, vai fazer as exortações a perseverarmos na fé. E vai fazer essa comparação com o Antigo Testamento. Eu sugiro até a você que, se você puder, leia toda a carta aos Hebreus, né? Se você é um estudante da palavra de Deus e gosta de meditar. Mas eu quero me ater nesta parte final, principalmente a promessa que é feita aqui, que o quê? O que há de vir virá, no versículo 37, e não tardará. Isso remete à volta de Jesus Cristo. Mas ele diz assim, logo em seguida, existe aqui no início uma conjunção adversativa, mas o justo viverá da fé. Esses dois termos que eu quero me prender nesta meditação de hoje, que é um tema que tem me incomodado, tem também me feito refletir. Justo e fé. Se nós falarmos de justiça, eu creio que cada um vai ter uma definição de justiça, né? Você pode fazer uma alusão à justiça em termos do poder judiciário, uma decisão de alguém, e isso sempre vai dar confusão, vai dar contrariedade, porque você vai dizer, não, foi justo, o outro vai dizer, foi justo, a decisão do ministro tal foi injusta, e o outro vai dizer, não, foi justa. Você fica com o seu conceito de justiça. Mas a justiça que a palavra fala aqui é a justiça de Deus. A Bíblia nos diz também o seguinte, que não há um justo sequer debaixo dos céus e da terra. Se não há um justo num planeta com mais de 7 bilhões de habitantes, não há um justo. Por quê? Pela fé, a Bíblia diz. Mas, por quê? Explicando melhor, eu já fiz essa meditação em outros vídeos, justamente por conta da nossa natureza caída, da nossa natureza fruto do pecado, lá no início, no Éden. Todos nós viemos de Adão e Eva, né? E então, sim, em pecado fomos formados, não podemos nos justificar, mas glória a Deus que Ele se agradou de nós e Ele nos ama. Isso faz parte do amor, porque
esses conceitos estão todos interligados. Justiça, amor, você, a primeiro momento você pode achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O amor de Deus exige também a justiça de Deus. E essa justiça, a justiça implica ser justo, mas implica também que houve alguma coisa aconteceu, algum problema aconteceu, que justamente foi o pecado do homem, mas esse pecado não poderia ficar impune. Então, a justiça na palavra de Deus só foi realizada mediante o derramamento de sangue. O sangue de Jesus Cristo que nos justificou. Então, eu falo para pessoas aqui que ainda não foram justificadas. Sua justificação só passa pelo sacrifício de Cristo na cruz, mediante a sua fé nele, o seu arrependimento de pecados, e aí você vai ser justo diante de Deus. Porque você pode se achar uma pessoa boa, que pratica o bem, mas eu vou voltar ao texto que eu tinha falado. Não há um justo sequer debaixo dos céus e da terra. E o outro tema que eu quero falar, e depois eu vou correlacionar, é a fé. A fé, existe conceito no livro de Hebreus também aqui, né, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas, por aí vai. Mas você pode pensar que existe, eu tenho fé que existem vários conceitos de fé, né? Fé que determinada coisa vai acontecer, fé que vai dar certo. Não é desta fé que eu quero falar, mas a fé em Cristo Jesus. Lembre, a justiça ela foi satisfeita mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O preço somente poderia ser esse. Só quem poderia nos oferecer a salvação da nossa alma é o próprio Deus. Ela não pode vir de nós. Ele ofereceu. Agora, o crer, pela sua graça, nós somos tocados. Mas o crer é você que tem que fazer essa decisão. Mas a fé, eu também falo para pessoas que são justificados diante de Deus, mas devem meditar o seguinte: isso também serve para mim, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela esmiuça tanto para mim quanto para você. Ela vai me discernir o que é certo, o que é errado. A palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. Não existe meio termo. Lógico que eu não estou sendo aqui, nem quero ser radical. Cada situação é cada situação. E isso aí tem que ser avaliado, tem que ser refletido e meditado. E, voltando à questão da fé, muitas pessoas colocam sua confiança em tantas coisas. Mas será que estamos agindo com fé? Fé é você crer que Jesus morreu justamente pelos nossos pecados, e aí você foi justificado, certo? O preço já foi pago, nenhuma condenação há, a palavra também nos diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é você crer sem precisar ver, sem você precisar sentir, porque muitas pessoas querem sentir Deus, querem palpar Deus. Deus é Deus em todo o tempo. No deserto ele falou para o povo, perguntaram quem era ele, eu sou, ele disse eu sou. Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, temos que colocar na cabeça isso, é fé em Jesus. Então, como é que está sendo a nossa fé? Nós temos que entender, é importante que o fato de você ser justificado não significa que você não deve amadurecer na sua vida cristã. Pelo contrário, é importante que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso você tem que estar com o coração quebrantado, admitir o que errou, o que erra, o que errou, o que está fazendo errado e quer consertar, porque o Espírito Santo, ele vai nos direcionando, mas é importante você ver pela palavra de Deus. Então, a fé é muito mais do que dizem como você deve fazer. A fé é você crer sem ver. O próprio Deus disse que seriam benditos os que creram sem verem. Porque os apóstolos naquela época estavam com ele.
Tudo bem, creram. Mas nós que não vimos e cremos, glória ao nome de Jesus, porque foi mediante a graça que os nossos olhos foram desnudos para visualizar essa tão grande salvação que há de vir e virá e não tardará. É pela fé que nós esperamos Jesus, pela fé. Não é porque você não pode pegar a Bíblia simplesmente como um livro de testes para ver se está certo, o que está errado é pela fé. Primeiramente você tem que crer. Agora, a palavra de Deus, ela que produz fé em você. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia e medite na palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você pela sua palavra. Deus pode agir de diversas formas e na Bíblia está cheio de diversos exemplos. Mas tenha em mente estes conceitos de justiça e fé. A justiça, recapitulando, ela só vai se dar mediante o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E esse sacrifício ele já foi feito. A Bíblia diz que está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não fez sua decisão por Jesus Cristo, medite na palavra até ser tocado, porque também não adianta ser por ser, tem que ser de todo o coração. E a vida espiritual sua vai crescendo mediante o seu conhecimento da palavra de Deus, a sua vida em oração com Deus. Amém? E para aqueles que estão na situação de já serem justificados, mas meditem se vocês estão. Isso serve para mim também, como eu já falei. Se vocês estão exercendo essa fé, como a Bíblia diz. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.